Imagina só, você entrar em um site que não deveria existir, clicar e naquele exato momento, alguma coisa clica de volta. Você consegue tudo o que queria, mas tudo tem um preço. Então me diz, você teria coragem de encarar? Então pegue papel e caneta e não se esqueça do seu fiel dado da sorte e vem comigo nessa aventura. O relógio do computador marcava 23h47. Você já havia olhado para ele 7 vezes nos últimos 10 minutos. As horas não passavam. O tempo parecia engessado dentro do quarto escuro, onde apenas o brilho azulado do notebook recortava o seu rosto cansado. As contas estavam espalhadas sobre a mesa, não como simples papéis, mas como sentenças proferidas em voz baixa. Aluguel atrasado, fatura do cartão, um empréstimo que você fez há 6 meses e que agora crescia como um monstro debaixo da cama. Você estava desempregada há 4 meses. 4 meses de currículos enviados para o vazio. 4 meses de entrevistas que terminavam com um "vamos te retornar", que nunca retornava. 4 meses observando o saldo da conta diminuir, centavo a centavo, enquanto o mundo lá fora continuava girando com uma indiferença cruel. Os dedos haviam digitado sozinhos por horas. Você nem se lembra mais o que havia pesquisado. Fóruns, listas, anúncios suspeitos, promessas mirabolantes em sites de apostas, até que algo surgiu na tela. Algo que não deveria estar ali. Um site de fundo escuro, layout antigo, quase arcaico, sem qualquer selo de segurança. E no topo da página, uma única linha em letras brancas. Faça um pacto e receba o que desejar. O preço é pequeno, no começo. Você riu. Foi um riso curto, seco, daqueles que nascem do cansaço. Era óbvio que se tratava de um golpe. Era óbvio que era uma bobagem, mas os olhos continuaram lendo. Sem dinheiro antecipado, sem taxas, sem compromisso. Apenas um desejo por uma pequena troca. Você pensou no aluguel, pensou na fatura, pensou naquela sensação de estar se afogando em águas rasas. Todo mundo via, mas ninguém estendia a mão. Então clicou, só para ver até onde ia aquela palhaçada. O formulário era simples, fundo preto, letras brancas, nome, idade, o que você quer. Você digitou com sarcasmo. Um emprego, qualquer coisa serve. A tela piscou. Não como um site recarregando. Piscou como um olho te observando. O ar mudou, ficou pesado, frio, úmido, como se alguém tivesse aberto uma porta para um cofre frigorífico. Você puxou o ar com dificuldade. O peito apertou e então você ouviu. Não com os ouvidos, com a espinha, com a nuca, com os ossos. Um sussurro vindo de dentro do notebook ou de dentro de você. Era difícil distinguir. Está feito. Você acordou com o celular vibrando na mesa de cabeceira. O sol já havia entrado pelas frestas da persiana. Não se lembrava de ter dormido. A última imagem na memória era a tela preta do notebook e aquele sussurro que parecia ter sido absorvido pelo próprio ar do quarto. O nome na tela era Carlos. Carlos era um colega da faculdade de design. Haviam se formado juntos e perdido o contato como todo mundo perde, aos poucos, sem despedida, sem um motivo preciso. Mas por que ele estava te ligando agora, depois de meses de silêncio? Você atendeu. A voz dele saiu acelerada. Cara, você não vai acreditar. A vaga que eu te indiquei, lembra? Aquela na empresa onde eu trabalho? Eles querem te contratar, cara. Agora, hoje. O salário é 3 vezes maior do que o seu último emprego. Você não se lembrava de indicação nenhuma. Manda seu currículo de novo pelo e-mail que eu repasso. Eles já te querem. Eles me pediram seu contato, mas eu disse que tinha que falar com você antes, né? Eles disseram que viram seu portfólio e adoraram. Seu portfólio? Aquele que você não atualizava há meses. Você até tentou perguntar algo, mas Carlos já havia desligado. Você ficou olhando para o notebook ainda aberto na mesa. A tela estava preta. O site havia desaparecido. Nenhum histórico, nenhum link, nada. Como se nunca tivesse existido.
Você começou no dia seguinte. O escritório era moderno, vidro, aço, plantas no lobby. Seu crachá brilhava na luz branca do corredor. Carlos te esperava na recepção com um sorriso largo. Cara, como é bom te ver de novo! Ele parecia feliz, mas havia algo nos olhos dele que você não sabia nomear. Um brilho diferente, como o de alguém que conhece o final de uma história que você ainda está começando a ler. Você passou o dia conhecendo a equipe, assinando papéis, decorando seu novo endereço de e-mail corporativo. Tudo parecia normal. No final da tarde, você foi ao banheiro, lavou as mãos, olhou no espelho. Seu reflexo estava ali. Você piscou. Ele piscou 1 segundo depois. Você se deteve achando que estava vendo coisas. Piscou de novo. Mais 1 segundo de atraso. Você encostou as mãos na pia. A porcelana estava fria. O coração quente demais. Pressão. Você sussurrou para si mesmo. É só a pressão do primeiro dia. Mas quando saiu do banheiro e olhou para trás, por impulso, o reflexo ainda estava lá, de costas, parado, olhando para o lugar onde você estava. Em casa, você não conseguiu dormir. As cortinas estavam fechadas, o quarto mergulhado numa escuridão espessa. Você estava deitado de costas, olhando para o teto, quando ouviu um estalo. A cadeira da mesa rangeu sozinha. Você virou a cabeça devagar. O quarto estava vazio, a cadeira parada. Então veio outro estalo, desta vez da cozinha. Você se levantou descalço, sentiu o chão gelado e caminhou pelo corredor escuro, onde a luz do prédio vizinho desenhava uma linha tênue no assoalho. Você alcançou o batente da cozinha e viu a caneta que havia deixado sobre a mesa, a única que usara naquele dia, estava no chão. Não perto da mesa, como se tivesse rolado. Estava longe, no centro exato da cozinha. Não como algo que cai, como algo que foi colocado perfeitamente de pé. Você pegou a caneta e colocou novamente sobre a mesa. E não dormiu naquela noite. Ficou sentado no sofá, olhando para a porta, esperando. Não sabia o que, não sabia quando, mas esperava. O sono veio como um golpe quando você menos esperava. Um súbito, sem transição, sem o lento afundar que antecede o descanso normal. Quando abriu os olhos, não estava mais em casa. A sala era antiga, de paredes de madeira escura, manchadas de umidade. Velas acesas em forma de um círculo ao redor de você. O chão era de terra batida e o ar carregava um cheiro de cera queimada, de mofo e de algo doce. Ele estava ali, uma figura de manto com capuz preto, nenhum traço de rosto, apenas uma escuridão que respirava. Você não via olhos, mas sentia que estava sendo examinado, dissecado. A voz não saía de uma boca, saía das paredes, do chão, de dentro da sua própria cabeça. Você aceitou o pacto. Agora, prove sua lealdade. O ar ficou mais pesado. As velas tremeram como se algo invisível tivesse passado por entre elas. E aqui começa o nosso desafio. E se você chegou até aqui e está gostando da nossa aventura, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar as notificações. E quem sabe, se tornar membro do nosso canal. Agora, vamos para as regras. Antes de começar o desafio, prepare-se. Você vai precisar de um dado de 6 lados, papel e caneta. Seu objetivo é suportar o teste de coragem feito pelo mensageiro. Para isso, você deve rolar o dado e consultar o resultado na tabela do destino e anotar o valor. Você pode fazer quantas rolagens quiser antes que o tempo se esgote. Você deve alcançar o valor de pontos de coragem que está determinado dentro da imagem do cartão antes que o tempo se esgote para concluir o desafio. Muito importante, em hipótese alguma, você acumulará pontos negativos. Portanto, mesmo que comece mal, nunca ficará com pontos abaixo de 0. Se algo não ficou claro, volte rapidinho e reveja a explicação novamente. Agora, boa sorte!
Você acordou no seu quarto. O sol estava alto. Era meio-dia. O celular vibrava na mesa da cabeceira. Carlos. E uma mensagem de áudio. Parabéns pela promoção, meu amigo! Você já é coordenador, cara! A empresa adorou você. Promoção? Você largou o celular em cima da cama e se levantou. O corpo estava pesado, como se carregasse algo que não era seu. Os olhos doíam como se tivessem sido esfregados com areia. Caminhou até o banheiro e lavou o rosto. A água estava gelada. Você ergueu a cabeça e olhou para o espelho. Seu corpo estava ali, seu rosto, suas mãos apoiadas na pia, tudo no lugar. Mas os olhos do reflexo não eram os seus. Eram negros, totalmente negros, sem íris, sem esclera, apenas 2 buracos pretos. Você piscou, o reflexo não piscou. Ele sorriu. Você não estava sorrindo. O reflexo levantou a mão direita. Você não havia levantado a mão. Ela acenou, devagar, com uma familiaridade e intimidade sobrenatural. Você recuou, encostou na parede do banheiro. O reflexo permaneceu ali, parado, te observando com aqueles olhos que eram a ausência de tudo. E atrás do reflexo, no fundo do espelho onde a luz não alcançava, você viu a sombra. Estava dentro de você, instalada como uma inquilina permanente no avesso do mundo. O celular voltou a vibrar na cama. Você não foi buscar. Você não tirou os olhos do espelho. O sorriso do reflexo se abriu, mais largo do que deveria, mais humano do que deveria. E os lábios se moveram, devagar, com cuidado, como alguém que finalmente podia dizer o que guardou por muito tempo. Obrigado. Seja bem-vindo. E aqui termina a nossa aventura. Espero que tenham gostado. Caso vocês tenham alguma sugestão, dúvidas ou queiram compartilhar o resultado dos seus desafios, deixe nos comentários. Até a próxima, pessoal!